E aí, Sérgio Vale, a quem caberão os louros da vitória pela queda dos juros, queda da projeção de inflação? É dele, é do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto? Tudo bem, Dani Naco. Olha, sobra para todo mundo, viu, Dani? O Banco Central tem aí uma parcela de responsabilidade por essa queda de inflação que a gente está vendo agora. Serviços e indústria estão desacelerando desde o ano passado, tem muito a ver com isso. Mas eu acho que a inflação de alimentos, especialmente esse ano, com essa super safra que a gente vai ter, a gente já viu um pouco, né, sentiu um pouco isso no PIB do primeiro trimestre, tem aí uma possibilidade grande dessa deflação que a gente vai ver acontecer agora em junho. Não provavelmente a gente vai ver outras deflações até o final do ano, mas muito provavelmente a inflação de alimento vai cair bastante em 2023 e vai ajudar muito na composição da inflação no final do ano. Então, é um ano em que o PIB está mais acelerado por conta do agro e o agro está ajudando de outro lado na inflação. Então, de fato, abre o caminho aqui de uma forma muito clara e concreta com todo o resto que está acontecendo, arcabouço fiscal, tributária, aos trancos e barrancos está avançando, mas a gente consegue ter um cenário que não tem como escapar. É agosto ou setembro, provavelmente a gente vai ver essa taxa de juros começar a cair. Eu acho que não dá para começar agora, que não é o script do BC. Né? Ele vai começar a sinalizar alguma coisa agora, para lá na frente, no segundo semestre, a gente começar a ver de fato isso acontecer, Dani. Naca. Sérgio, eu queria te ouvir sobre credibilidade e queda da credibilidade, porque credibilidade na economia é um processo, você vai construindo tijolinho por tijolinho e é isso que a equipe econômica tem feito desde antes de chegar ao governo, né? Fernando Haddad tem feito antes de chegar ao governo efetivamente, ainda no ano passado. O que poderia acontecer para começar a quebrar esta credibilidade? Por exemplo, uma mudança na meta de inflação poderia jogar todo esse esforço por água abaixo? Olha, Nak, eu diria para você que no começo do ano, eu acho que havia mais receio por parte do mercado de todo mundo de que o governo estava tendo um entendimento errado da economia. Mas acho que o governo começou com o pé trocado em janeiro. Né? As primeiras medidas que saíram muito complicadas, uma sinalização inadequada em relação à questão fiscal. Eu acho que teve aqui uma aprendizagem muito rápida acontecendo no Ministério da Fazenda, e o Haddad percebeu que, olha, a questão fiscal, felizmente ou infelizmente, é o ponto central, e mais do que isso, essa discussão da meta de inflação no meio dessa turbulência política toda não tem o menor sentido. Então, mantém como está, faz o arcabouço fiscal. Eu acho que em 6 meses houve esse entendimento muito claro por parte do Ministério da Fazenda e todo mundo está saindo ganhando com isso. A gente vai ter a queda de juros acontecendo, a economia está tendo uma resposta positiva dessa mudança de credibilidade que estava um pouco menor, um pouco mais fraca no começo do ano, e o governo está reconquistando isso aí ao longo desses últimos meses, Naka. Agora a gente tem a imagem do presidente do Banco Central falando lá no IDV, né, do Instituto de Desenvolvimento Varejo, olha ele aí, Roberto Campos Neto, falando aí a um dos motores da economia, e foi nesse ambiente que ele deu a declaração dizendo que deve haver deflação, ou seja, mais do que encolher a inflação em junho este ano, e que vê aí os alimentos perdendo força como agente motriz, né, da resiliência inflacionária, o que deve ajudar o cenário em 23 e, bom, pavimentando aí, dizendo, olha, vai ter ou deve ter corte de juros no Brasil, no Chile e aonde mais, Naquinha? Chile, Colômbia e também no México. E aí ele diz, nesse trecho, Dani, ele diz assim que ao analisar o IPCA, o trabalho que foi feito pelo Banco Central teve sua eficácia, ou seja, atribuindo a queda da inflação ao trabalho do Banco Central, e ele emenda dizendo que os juros futuros, né, os bancos negociam no atacado juros, eles têm caído bastante. E esse movimento do mercado financeiro, do mercado privado, abre espaço para a política monetária mais à frente, ou seja, ele indicando que estão sendo criadas, de fato, as condições para o início do corte do juro. Não é a primeira fala, mas é uma fala diferente, porque ele reconhece a deflação em junho. E quando apareceu essa frase nos terminais, nos computadores do mercado financeiro, os juros futuros foram para as mínimas, então o mercado financeiro está ficando cada vez mais confiante de que agora vai. Só um cavalo de pau, Sérgio, para não acontecer até setembro? Dani, eu vou te falar como a gente começou o ano com 8 de janeiro e que tudo que estava aparecendo na economia, os primeiros sinais, era de fato bastante preocupante.
Eu acho que houve aí uma sinalização do lado específico da economia e do Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, junto com o Banco Central, muito positivo de entendimento do que a gente precisa fazer na economia nesse ano para conseguir alavancar o crescimento nos próximos anos. Tem um longo caminho ainda, acho que o Ministério da Fazenda tem dado alguns sinais interessantes, por exemplo, nessa questão do crédito, né, nessa possibilidade de você melhorar as garantias para você conseguir retomar o crédito, que é uma questão antiga no Brasil também, difícil de lidar, e que o ministro da Fazenda está sinalizando que quer mexer aí ao longo dos próximos meses. Então, assim, eu acho que tem um caminho de reformas macro, que são essas que a gente está vendo acontecer agora, e algumas pequenas microeconômicas que podem ser muito interessantes do ponto de vista de crédito para 2024 em diante. Então, tem um cenário, olha, que mudou bastante, viu, Dani? Acho que não é um cavalo de pau, dá para dizer, mas tem aí uma melhora importante desde o início desse ano. Nos despedir do Sérgio com a meia do Fernando Nakagawa, que vocês acham que eu esqueci, eu não esqueci. Ele está produzindo agora Eu não estou meias. produzindo minha meia, sim, gente, tá não tô. sim. É uma meia, ela é velha, inclusive. Sem Olha, fim de tem um meia. coração Tem um no negócio fundo. meio mangueira, assim, homenagem a... Bolinhas Aqui, e ó. é tipo um coração, não. É só ali são bolinhas. Pra assinar, E porque vai senão gravar. o Nakagawa confunde qual é a parte do calcanhar e qual é a parte dos dedinhos. Meu Deus, curso de como colocar meias com o Fernando Nakagawa. Mas é bom que você tá combinando a meia Pois com a é, aqui, ó, gravata. exatamente. Então tá Melhor tudo... do que combinar o sapato com a gravata. É? É, claro, a meia, mas não é, cringe, Sérgio. não sei. Totalmente. Obrigada. Nossa, Sérgio, quantos até... estoques de meia que você tem aí, Naka? É uma senhora coleção, né, Sérgio? Coleção, É uma senhora coleção. E a gente já sabe onde ele compra, o Twitter já sabe onde ele compra, e agora o fã-clube de Nakagawa pode enviar meias engraçadinhas de presente. Inclusive, pode imprimir o meu rostinho, Naka, você vem trabalhar com o meu rostinho na meia? Meias de Dani Lima. Gente, o Sérgio Vale, gente. O Sérgio Vale tem dinheiro dele, dinheiro dos outros pra gerir, fica aqui ouvindo minhas abobrinhas. Sérgio, bom trabalho, querido, boa semana pra gente. Naquinha, muito obrigada. Ó, melhoras pro seu nariz. Obrigada. Sua alergia. Vou chegar, É vou o ar chegar. de São Paulo. É o ar, voltei e aí ficou assim, ó. Desacostumou. Desacostumei, mas você vê que o meu bronze, ó, tá vendo? Tá vendo? E Tudo o tem seu custo, tudo e o tem seu custo. Tudo. E o Igor tira a tarja, como se isso não fosse importante. Isso é importante, até parece. Beijo. Obrigada, Naka.